Oi gente, meu nome é Tomás e hoje a gente vai ter uma aula de roteiro de série de TV. Eu vou mostrar para vocês algumas formas de pensar o roteiro, a criação audiovisual, seus conceitos e ferramentas. Lembrando que cada pessoa tem o seu processo e não existem regras, mas existe um conjunto de pesquisas e estudos que podem servir e auxiliar a gente durante o nosso processo de escrita. Uma ideia pode vir de muitos lugares, como por exemplo, de um tema. Se você quer falar sobre romance moderno, então qual o seu ponto de vista sobre esse tema? Qual tipo de história você já viveu que poderia gerar uma dramaturgia? Que histórias você leu ou viu que podem embasar uma série relacionada com esse tema que interessa a você? Normalmente a ideia vem de um interesse e conecta de alguma forma a nossa emoção, e daí a gente transforma isso em série. Uma ideia pode vir de um sentimento. Por exemplo, se você sente agonia toda vez que vai no mercado porque está tudo muito caro, você pode fazer uma história sobre um personagem que, cansado de não ter como pagar as contas, decide fazer alguma coisa absurda. Breaking Bad e Atlanta poderiam ser exemplos disso. A gente tem diversas histórias sobre como a falta de dinheiro cria situações nas quais os personagens podem se desenvolver. Ou você acha o ensino onde você estudou muito ruim e você sente tristeza, porque muita gente vai passar por isso. Como você transforma esse sentimento em drama? Você cria um personagem que quer mudar esse sistema, ou um personagem que ama esse sistema, mas vai aprendendo que não é tão legal assim? Se você ama o gênero policial, viu um monte de série nesse estilo e acredita que tem que acrescentar o gênero por um novo ponto de vista. Se você ama assistir anime e acredita que eles tratam de temáticas humanas para pessoas jovens sem subestimar elas e talvez fazer uma série no Brasil com esse viés possa ser uma perspectiva interessante, tem um exercício que eu indico fazer nesse aspecto. Procurem 3 séries que vocês gostam muito e vejam o que elas têm em comum, para a partir disso tentar entender o que você gosta nos gêneros, o estilo de personagem, o estilo de história. Uma ideia pode vir de uma história pessoal. Você tem um irmão que sempre foi grosseiro e briga com você constantemente, tanto que teve uma vez que ele fugiu de casa e você teve que sair para procurar ele com a sua família e ficou mega culpado. E a polícia se envolveu, e você foi considerado um vilão para toda a família. Quantas comédias de famílias não nascem disso? E você pode tornar isso um drama também, um suspense também. Depende de como a gente vê essa relação, da nossa perspectiva. A gente pode misturar inspirações de onde a ideia vem. Por exemplo, se você foi criado numa realidade muito católica e sente muita culpa por isso, então você quer fazer uma série sobre esse tema, através do seu gênero preferido, seja ele o humor, que muitas vezes exagera o óbvio. A comédia vem muito do exagero. Uma forma de fazer isso é criar um personagem que sente muita culpa, e aí a ideia vai se formando através desse sentimento que vem um personagem, que vem um universo. Uma ideia também pode ser adaptada, como um livro, como adaptação de um conto, como de uma notícia, de um fato real. Quando a gente fala em adaptação, normalmente é sobre achar o que a gente se identifica mais com aquela obra. Afinal, uma adaptação pode acontecer de diversas formas, mas enquanto a gente estiver adaptando, vai ser da forma como a gente vê, da nossa perspectiva, da nossa visão, da nossa parte favorita daquela história, do que mais nos toca. Uma ideia também pode vir de outro roteirista. Como a gente está falando de escrita para série de TV, a gente está falando sobre uma grande parte de trabalho coletivo. A gente pode ser convidado para participar da escrita de uma série que já foi criada, com outras pessoas, em uma sala de roteiro, e a gente precisa entender ao máximo o que é essa ideia, qual é a intenção de quem criou, para poder colaborar com essa pessoa e sempre fortalecer a voz dela. Esse ato criativo é muito mais relacionado a trazer novas visões em cima do que a criadora busca, de um jeito que ela não conseguiria chegar sozinha. Essa é a hora de começar a colocar a ideia no papel. E é um passo bem importante e constante no trabalho de escrita. Pode parecer bobo falar isso, mas muita gente esquece que para ser roteirista é preciso escrever muito e apagar muito e escrever muito de novo. E uma ideia até pode surgir de uma vivência, mas a transformação dela em narrativa vem de trabalho. E o que é esse trabalho? A gente pode sentar e escrever uma biografia de um personagem, a gente pode descrever um universo que esse personagem vive, a gente pode abrir a página de um programa de roteiro e escrever direto a dramaturgia para poder descobrir a voz dos personagens nos diálogos, antes mesmo de ir para a descrição deles. Eu, por exemplo, depois de ter a ideia, gosto de escrevê-la livremente, com o objetivo de tentar entender o gênero dela.
Se eu começo a escrever e piadas surgem na minha cabeça, eu descubro que o meu ponto de vista diante daquela situação, daquela história, pode ser uma comédia, ou uma dramédia, ou um drama com bastante piada, que é uma possibilidade também. E se eu começo a escrever e sinto muita tensão, acho que a história é tensa, talvez seja um suspense. Para exemplificar, vou falar de uma série que eu escrevi, e o piloto está disponível no YouTube. Ela se chama Confessionário Online e foi feita durante o isolamento social. E por causa disso, o roteiro precisava ser escrito para ser realizado dentro da casa dos atores. Pesquisando projetos filmados à distância, eu conheci 2 séries de terapia online. Em paralelo, eu fiquei sabendo que padres brasileiros estavam recebendo fiéis para confissões online. E a igreja não aprovava isso, porque a presença do padre é necessária para o perdão ser real. E isso me pareceu uma proposta boa de série, com um conflito já incluso entre o personagem e o universo que ele está inserido. E falaria de um tema que me interessa, religião, culpa católica, e principalmente eu queria falar isso através da comédia. Ok, eu tinha o universo, o tema, o formato, o gênero, e a parte que eu passei mais tempo foi em personagem. Quem é esse padre que recebe essas confissões? Por que ele está fazendo isso? Depois de muita escrita e tentativa, eu cheguei na conclusão que ele não está fazendo isso por causa do isolamento social, e sim por causa de um problema pessoal. Ele tem um trauma que aconteceu dentro da igreja, e ele não consegue voltar lá sem pensar nisso. Então, abriu um site para receber essas confissões, para não parar de trabalhar, o que irritou os bispos, já que tem regras dentro do universo dos padres que impede eles de receberem confissões online. E aí surgem outros conflitos. A gente vai falar aqui sobre personagem em conflito, mas eu quero lembrar que muitas vezes o personagem incorpora o tema da história, que no caso aqui é a noção de culpa. Por isso que justamente esse é o elemento que eu trabalhei como trauma dele. Quando você escreve para um público, e você vai ter vários públicos. Primeiro, você mesmo. Segundo, os amigos, os colegas leitores. Terceiro, pessoas que podem querer viabilizar a sua série. Financiadores, canais, produtores, roteiristas, colaboradores. Se o gênero for a comédia, o leitor e o público vão ter a expectativa de rir ao ver a sua história. Isso vale para o drama, para o romance, para a guerra, para série histórica, para musical, para esporte, para suspense, ficção científica. Todos carregam signos próprios que têm um sentimento atrelado. Se você escrever um musical, é natural que haja expectativa do público ver pessoas cantando, eventualmente. No melodrama, provavelmente você quer emocionar, gerar choro, lágrimas. No romance, o público vai ter expectativas sobre a sua série referente ao que ele reconhece como bom ou como ruim dentro do gênero do romance. Toda a história trabalha em um ou mais gêneros e brinca com eles muitas vezes. Atlanta vai de comédia ao terror, dependendo do episódio. Ted Lasso usa do arquétipo do peixe fora d'água para criar o humor e quebra de graça quando mostra os personagens em situações de vulnerabilidade. Fleabag também usa desse mesmo recurso quando coloca a personagem para rir de diversas situações, trazendo o público como cúmplices pela quebra da quarta parede, que é quando ela olha para a câmera, e de repente ela para de rir e para de olhar para a câmera e para de nos chamar para rir com ela da situação, para a gente sentir o lado dramático. O importante é conhecer os signos de cada gênero para poder brincar com eles, usufruir deles, quebrar eles. Comédia romântica tradicionalmente termina com um final feliz. E se a gente terminasse construindo uma história na qual os pombinhos acabam muito felizes com outras pessoas que mal aparecem na história? Sim, a gente pode fazer isso, desde que seja bem construído. A quebra de gênero exige uma construção ainda mais forte. E se a gente unir a comédia romântica com drama e ação, a gente talvez tenha um Sr. e Sra. Smith. A união de gêneros é cada vez mais presente na dramaturgia contemporânea. Isso não é por acaso. O público tem compreendido mais sobre dramaturgia pela quantidade de opções que ele tem para assistir ultimamente. Um exercício para vocês. Escolham 3 séries que vocês não gostam, assistam, escrevam tudo que vocês veem, todas as falas, movimentos e ações, para entender como ela fica no papel, só pela ordem de acontecimentos que ela propõe. Quais são esses acontecimentos? Como você faria diferente? E agora reescreva essa série para ficar bom, no seu ponto de vista. O tom do seriado é uma espécie de volume que a gente calcula.
A gente não pode partir do pressuposto que toda série do gênero comédia é igual. Existe o pastelão, o sarcasmo, a paródia, são estilos de criar humor que cada um vai ter um tom diferente. E essa é uma das partes mais difíceis de ensinar porque você que escolhe. E normalmente você que tem problemas quando o tom tá errado, porque você desrespeitou a própria escolha. Ou você constrói uma narrativa em um tom para, em algum momento da história, modificar e quebrar ele, quebrar uma expectativa do público, mas sem tempo suficiente para o público acreditar naquela mudança. Entender e saber comunicar esse tom para quem trabalha com você é muito importante. Principalmente para quem produz e vende seu projeto está na mesma página. Uma forma de falar sobre o tom e explicar é imaginar um botão de volume. Se você está falando de dramédia, pense que o mínimo desse volume é uma comédia pastelão, feita só para rir o tempo inteiro. E o volume máximo é um melodrama, feita para chorar o tempo inteiro. Uma dramédia está no meio desse volume. E você vai desenvolvendo o tom conforme o seu desejo e estilo de história. Se você está escrevendo um suspense, o tom pode variar de uma história super dramática até um suspense de humor. Uma coisa que ajuda muito nesse caso são as referências. Você quer fazer uma sátira política estilo VIP, mas num universo de crianças que moram num lugar tipo Detetives do Prédio Azul. Essa ideia de mescla de referências carrega um tom já. Onde se passa a sua série? Quais lugares? Que tipo de trabalho as pessoas têm? Que tipo de famílias elas têm? Se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, se é rural, se é urbana. Se for ficção científica, universo sobrenatural, fantasia, como esse lugar criado por você funciona. O universo costuma servir aos personagens e vice-versa. Por exemplo, se você quer criar um personagem fora da lei, é normal que dentro desse universo que você está trabalhando exista uma lei contrária à dele. Qual é essa lei? Que personagens personificam essa lei? E se for um personagem dentro da lei, mas que é obrigado a trabalhar num negócio de família que rouba? São dois universos que se alimentam e os personagens ganham com isso. Afinal, se o universo e o personagem são partes da mesma história, eles precisam dessa rima. Se a gente está falando sobre uma série, a gente está partindo do pressuposto que existe uma estrutura de série, ou seja, não é um filme, não é um curta, não é um livro. É uma forma de contação de história audiovisual em capítulos que contém personagens que vivem situações, problemas, possuem algum desejo, algum conflito. Essa série pode ser num formato serializado, que a gente acompanha uma história do início ao fim da série, estilo Breaking Bad, Yellow Jackets, que a gente está mais acostumado a ver em streaming. Pode ser uma antologia de episódio, que a gente acompanha episódios independentes unidos pela mesma temática, como Black Mirror. Pode ser antologia de temporada, que a gente acompanha temporadas independentes e unidas pela mesma temática, como True Detective. Pode ser uma minissérie, com início, meio e fim em uma temporada, como Gambito da Rainha. E a gente pode escolher esse formato com base no tamanho da nossa história, no grau de aprofundamento e no ritmo que ela vai ser contada. Quanto tempo a gente precisa para contar uma história que a gente quer contar? Acho que essa é a primeira pergunta sobre a estrutura seriada. Quantos personagens a gente quer desenvolver em volta desse drama que a gente está contando? Toda série tem cenas que são unidades de tempo e espaço, ou seja, se o tempo ou o espaço muda, é uma nova cena. E o que acontece em uma cena é um momento de vida daqueles personagens escrita no intuito de construir uma nova informação para chegar no público e criar algum tipo de emoção nele. E por emoção, eu também me refiro a alguma atenção do público. O público tem que ficar atento. E isso às vezes é uma atenção de forma intelectual. Ele está curioso para saber o que vai acontecer com esse personagem. A estrutura é organização de acontecimentos para dar para o público o que ele quer de uma forma que ele não espera. É uma matemática que nos ajuda a construir a série e o ritmo dela. Mas a gente não constrói a dramaturgia a partir da estrutura. E sim, a gente usa a estrutura para nos auxiliar a contar a história que a gente começou a desenvolver a partir da ideia. Existem muitos tipos de estrutura que vocês vão encontrar em diversos livros de roteiro. E eu vou colocar algumas no material de apostila da aula. Ele é tipo o nosso melhor amigo. É por causa dele que a gente retorna para assistir uma série para um próximo episódio. É através das ações dele que a gente constrói o seriado. E a gente costuma ter vários personagens além do principal ou dos principais. Ele gera a história, por mais que não tenha controle sobre ela. Normalmente uma série começa em algum momento de mudança dentro do universo que o personagem está inserido. A entrada de outro personagem, ou a morte, ou a falência,
ou um novo emprego, uma separação, uma reaproximação. Esse fato costuma responder à pergunta: por que a gente começou a ver essa série nesse exato momento? E você não precisa saber responder isso agora. Você pode descobrir durante a sua escrita. Grande parte do processo da escrita é o processo de descoberta. Você escreve um dia inteiro, tenta criar situações, problemas, dorme, relê, percebe um monte de problemas, mexe de volta, volta a dormir. Por que você não tinha percebido isso antes? Porque você aprendeu durante esse processo de escrita e acordou provavelmente mais inteligente depois desse aprendizado. O criador de The Office falou o seguinte sobre a série: ser um documentário falso, foi muito importante, porque sem isso seria um bando de gente fazendo quase nada. Mas a partir do momento que você liga a câmera, tudo é explicado. A câmera dá a licença para mostrar o caráter dos personagens, o lado verdadeiro deles e o lado de fachada que eles fingem ter. E essa fachada é um elemento bem importante quando a gente pensa em personagem. A gente pode falar sobre jornada, sobre estrutura, mas antes disso é importante pensar no que o personagem acredita que ele é. Walter White acredita que está juntando dinheiro para a família quando começa a série, mas com o tempo ele mesmo descobre que está fazendo isso por si mesmo. E quando o personagem conscientiza esse novo jeito dele, o conflito tende a ser lidar com os problemas que ele criou nos relacionamentos antes de conscientizar. Personagens são quase nada sozinhos e se tornam o que são quando colocados em relação com os outros. Continuando o exemplo do Walter White, que foi tão icônico para uma geração e ao mesmo tempo é um personagem muito didático. Ele acredita externamente que precisa conseguir dinheiro para a família, que representa uma vida infeliz, com 2 empregos que o desrespeitam, um cunhado que o humilha, e descobre uma nova forma de vida no crime, onde ele é respeitado. Mas para ele viver essa vida dupla, ele precisa mentir para a família. Ou seja, um objetivo é inviável de conviver com o outro. Ou ele é um criminoso respeitado, ou um cidadão bondoso e infeliz. E a gente se importa com os personagens que vão sofrer por causa das decisões dele. Quando a gente vê a dor pelos olhos do outro personagem, a gente empatiza mais. Todo personagem é colocado numa história de forma nada orgânica. A gente força as relações no intuito de desenvolver características, fachadas, e assim montar um arco de aprendizado do personagem. E a palavra aprendizado aqui fala muito sobre o arco do personagem, porque nem todo personagem muda, nem todo personagem aprende, mas toda a escrita é voltada para a tentativa de colocar o personagem em confronto com aquilo que ele ainda não sabe, ou com aquilo que ele não reconhece, para tentar ensinar ele, para tentar colocar ele numa outra situação, por mais que ele não vá aprender. E isso é geração de conflito. E dependendo do ponto que a gente quer chegar no fim da história, a gente decide que ele aprende ou que ele veja que possa aprender, mas decide continuar no mesmo lugar. Às vezes o aprendizado é totalmente externo. Tem muitos episódios de House que ele aprende a tratar uma nova doença, mas isso não significa que alguma coisa vai mudar no caráter dele, e sim que alguma coisa vai mudar no conhecimento externo da profissão dele. Uma pergunta que pode ajudar isso é: qual é a pior situação que eu posso colocar esse personagem para ativar alguma característica que ele mesmo não saiba que ele tem? Isso pode gerar uma situação muito dramática ou muito engraçada, dependendo da forma como ele lida com ela. Personagens têm camadas de personalidade. Eles podem ser bondosos com algumas pessoas e maldosos com outras, e isso pode mudar conforme a situação que ele foi colocado por você. Um personagem que é sempre grosseiro e sai de um velório de alguém importante na vida dele pode ter momentos sendo muito querido, porque aquilo modificou ele. E é importante lembrar que você criou o personagem, então você sabe dos defeitos, das fachadas, das imaturidades, das neuroses dos personagens, mas eles não são conscientes disso. Muitas vezes nossa missão é tentar levar eles a esse grau de consciência, lidando com todos os mecanismos possíveis que ele pode ter para impedir isso de acontecer. Muitas dessas artimanhas que a gente pode usar para os personagens, a gente vê na vida. Eles podem intelectualizar demais alguma situação e não se envolverem emocionalmente, podem repreender algo que claramente é melhor para eles porque são teimosos, podem regredir a um estado emocional anterior, sublimar, que é levar a raiva de uma coisa para outro lugar. O que o seu personagem faz? Piadas com problemas, ataca os outros, culpa os parceiros, e isso acontece em qual situação? Normalmente quando o personagem precisa agir. Ele quer o quê? Reconhecimento moral, criativo, aceitação, poder, um copo d'água, confiança, dormir. Ele não quer nada e as pessoas querem que ele queira alguma coisa?
A partir do momento que a gente acompanha o ponto de vista do personagem numa história e a gente entende ele, a gente torce para que ele consiga o que ele quer. E, caso ele faça algo horrível, a gente torce para que ele aprenda ou sofra as consequências. O conflito dramático direto gera o sentimento de esperança versus o sentimento de medo de que ele aprenda ou mude ou consiga. E uma forma de fazer isso é através da ironia dramática, por exemplo. A gente dá um conjunto de informações para um personagem e não dá essas informações para outro. Assim a gente vira cúmplice de um deles e ficamos antecipando o momento que um vai descobrir do outro. E isso tem muito a ver com estrutura. E antecipação é uma palavra bem importante, porque é isso que o público faz quase o tempo todo, e a gente nunca pode subestimar ele. Quando a gente está construindo a história dos personagens, a gente pode pedir ajuda das estruturas, que nos auxiliam para dar ordem aos sentimentos e aos desejos dos personagens, como consequência do que a gente quer que eles façam. O conjunto de diversas cenas que compõem acontecimentos da sua história, na qual o personagem toma decisões e não pode mais voltar atrás. Isso é o que chamamos de um ato da história. E uma dramaturgia pode ter vários atos, que são momentos de mudança. Normalmente ele tem a ver com a intensidade que algum acontecimento ou que alguma mudança vem à tona na história. Tem séries que podem ter 7 atos, outras podem ter 4. Isso é uma forma de organizar ritmo e simetria. Tem gente que gosta de séries mais rápidas, com muitos acontecimentos, tem gente que gosta de séries mais lentas, e o ritmo que você decide contar vai influenciar na decisão do público, de querer ver ou não aquela série. Às vezes você pode escutar, achei tudo muito lento, e isso foi uma escolha, não necessariamente significa que é ruim. Eu vou falar um pouquinho agora sobre estruturas clássicas que podem auxiliar vocês. Dentre as mais conhecidas estão a Jornada da Heroína, Jornada do Herói, que vocês acham na internet facilmente. Um resumo dela seria a noção de que um personagem tem um lugar familiar, que ele pode gostar ou não, o que importa é que ele quer alguma coisa. A partir do momento que um personagem deseja algo, ele age conforme esse desejo e conforme as características dele, tirando ele desse lugar familiar para ele inicialmente e fazendo com que ele precise entender, se adaptar a uma nova realidade para tentar conseguir ou não o que ele queria, sofrer algum tipo de dano por isso e retornar a uma nova ideia de lugar familiar. Por exemplo, se ele saiu de uma família no início, ele pode retornar a um grupo de amigos no final, que representa uma nova noção de família. E o mais importante dessa estrutura é a ideia de que alguém quer alguma coisa e há algum obstáculo no meio do caminho que impede essa pessoa de conseguir o que ela quer. Cada obstáculo que o personagem enfrenta é uma oportunidade dramática que você tem de demonstrar algum grau do caráter dele. E eles reforçam o fato de que o personagem quer voltar atrás ao estado inicial. Ele vai se tornando mais empático ao público pela sua tentativa de conseguir do que pela vitória em si. A gente precisa entender o que está em jogo para a gente ter alguma razão para se importar com o personagem. Uma boa pergunta nesse momento é: o que acontece se ele fracassar? Uma outra forma de pensar no personagem é pensar nas áreas de moral cinzenta. Discussões que têm 2 lados, discussões que têm 3 lados, e você pode concordar apenas com um desses lados, mas é importante ter personagens que discordam entre si e tem motivos claros para isso. E se você ainda não sabe muito sobre o personagem, uma dica é pensar em tudo que você não quer que ele seja, e daí partir de uma lógica inversa. Como a escrita é o ato de escrever alguma coisa ruim para depois tornar bom numa reescrita, essa pode ser uma estrutura de trabalho. Uma forma diferente de estrutura é um mapa de mudança de personagem, que ele parte da noção que os personagens têm alguma coisa que eles ainda não conhecem, que eles ainda não sabem, ou sobre si mesmo, ou sobre algo externo. E a partir dos desejos deles e de suas ações, eles vão tendo mais conhecimento dessa área falha. Como a Alicia Florrick de Good Wife, quando não sabe como vencer um caso. Ela precisa aprender, ela precisa melhorar. Ou como a personagem da Fleabag, que não sabe como conseguir dinheiro para a cafeteria. Essa personagem vai crescendo e encontra formas de conseguir o que quer. Ela entra em relutância inicial porque essas formas traem alguma crença delas. Até que, sem outra solução visível, eles aceitam agir dessa forma. Assim, experimentam esse novo conhecimento, criando uma relação entre aquilo que elas querem com aquilo que elas não acreditam que é certo. E aqui, muita gente chama de midpoint, ou o meio da história. A partir desse ponto, a história repete elementos.
Os personagens começam a experimentar a vida com um objetivo conquistado, mas se sentem mal porque fizeram de uma forma que não era certo, ou eles veem alguma consequência negativa na vida de outro personagem por causa disso, ou outra personagem os culpa por ter feito dessa forma e elas não conseguem viver consigo mesmas, criando uma nova relutância, uma regressão, até agirem para impedir essa dor interna e voltarem a um estado de nova necessidade, de um novo objetivo. Contar piada é um ato estrutural, é uma estrutura. Existe ritmo, ordem, cálculo, e a piada normalmente surge de um personagem que tem um instinto lógico e emocional. Mas quando a emoção e a empatia desaparecem e fica só a lógica, só o instinto inicial deles, gera alguma graça nas relações com outros personagens pelo absurdo que é a falta de sensibilidade. A quebra da empatia e a continuação da lógica do personagem gera humor porque quebra a nossa expectativa do que a gente espera daquela relação humana entre duas pessoas. Por exemplo, quando o Michael Scott liga para Pam, gritando, sofrendo, desesperado, porque está muito machucado, e ela se apavora, pergunta se tem que chamar uma ambulância. É uma situação que envolve emoção, medo, perigo, e logicamente chamar a ambulância faz sentido diante disso. Aí a gente corta a emoção e deixa só a lógica do Michael, que vem logo depois. A explicação dele de que ele só deu uma queimadinha no pé porque pisou numa grelha ligada que ele deixa do lado da cama enquanto dorme. A gente ri pelo contraste da situação com a emoção do que é a situação com a lógica absurda do personagem. Outra forma de pensar a estrutura é a teoria fractal, que sugere pensarmos a cada ato quem são os protagonistas, quem são os antagonistas, quais os desejos deles, como agem e o que isso gera, qual é a crise e qual é a resolução. E tudo isso serve para nos auxiliar na escrita, sabendo que a intenção de contar uma história, no fim, é fazer o público querer saber mais. Toda história tem um investimento do público, e isso tem que ser proporcional ao que você dá para ele. Normalmente um projeto é composto por logline, que é mais ou menos 3 linhas que contenham o que é mais importante sobre a sua série, e costuma ser composto por personagem, o desejo dele e o antagonismo que ele vai enfrentar. São esses 3 elementos que a gente consegue inferir qual vai ser o conflito da série. Temos a sinopse geral, que costuma ser composta por uma página, onde a gente entende o personagem ou os personagens principais, a história que eles vão estar envolvidos e quais são as situações que ele ou eles vão enfrentar durante a temporada. Tem a descrição de personagens, onde a gente entende quem são essas pessoas, quais as relações entre elas e seus conflitos. E também temos as sinopses dos episódios, que podem ser compostas por mais ou menos meia página cada uma, em que entendemos a trama geral de cada episódio e entendemos o arco da temporada e dos personagens. No site do Tertúlia Narrativa, eles têm vários ótimos exemplos de projetos. E com isso tudo em mente, a gente escreve. Você pega a sinopse, começa a construir um argumento e uma escaleta em cima dela. O argumento é a sua história contada de forma mais próxima da literatura, sem diálogos, mas podendo ter citações de falas, entre aspas, ou em itálico, como você preferir. E a escaleta é uma espécie de argumento, mas com divisão de cenas por locação, tempo e espaço. Com elas escritas, você parte para o roteiro e tem o trabalho de escrever palavra por palavra, no tempo presente, do que acontece na sua história. Vocês vão ter exemplos disso no material didático da aula. O roteiro é uma ferramenta técnica para filmar, o que não significa que é chato de ler. Um roteiro tem que ser bom de ler e também servir ao propósito de filmar. Existem muitos estilos diferentes de escrita de roteiro. Tem gente que escreve com sentimentos de personagens em roteiro e atores e diretores adoram porque dão mais clareza para a interpretação do elenco. Tem roteiristas que não gostam disso porque consideram não filmável e tá tudo bem, porque tem atores e diretores que não acham produtivo ter que lidar com isso no set, já que o foco está em vários outros lugares. Então é importante saber com quem a gente trabalha, para poder ter a linguagem mais transparente. O estilo de escrita de um roteiro pode ser autoral, ter uma voz sua, e isso é importante de ir entendendo a partir da sua relação com o que gosta de ler, da sua forma de escrever. Por exemplo, se você usa poucas ou muitas palavras para descrever situações, se prefere diálogos a cenas de ação. A ordem de palavras em um texto pode criar uma sensação diferente no leitor, assim como a ordem de cenas numa história. A gente descobre muito sobre a nossa escrita no processo de ler, de escrever roteiros, de ler livros. E o tipo de escrita vai ter relação com o gênero, com o tom, com o estilo de personagem. Então é importante ler roteiros nos estilos que a gente quer escrever,
porque a gente aprende muito vendo como outras pessoas escrevem gênero. Tem roteiro que precisa ser explícito, tem roteiro que precisa trabalhar com subtexto, tem personagem que precisa ser cômico, e o humor tem muitas variantes. E isso tudo se relaciona com o tom e a proposta dramatúrgica do seriado e de tudo que a gente falou até aqui. Então, obrigado por assistirem, espero que ajude vocês e que vocês escrevam cada vez mais, porque a gente sempre precisa de boas histórias. Boas escritas, gente!